Bom, pessoal, a gente está de volta trazendo aqui mais informações para vocês. Eu sou Fagundes, hoje são 11 de julho de 2022. Olha, fica até o... Perdão, gente, 12 de julho de 2022. Fica até o finalzinho que a gente sempre lê alguns comentários. Às vezes eu fico tentando, gente, entender as narrativas da esquerda. As promessas, as tais preocupações com a economia, a preocupação do uso do dinheiro público, que às vezes eles denotam, né? Falam que Bolsonaro não liga para os pobres, que Bolsonaro só governa para os ricos, falam que precisam precisa se fazer uma melhor rede. A narrativa maior, mais comum é a redistribuição de renda, a igualdade para todos, né? Um melhor uso do dinheiro público. Todas aquelas promessas que eles fizeram lá atrás, em 2002, e não cumpriram de 2013 a 2016, e agora eles trazem de volta. Aí eu fico pegando essas narrativas, essa chorumela dos pobres, meu Deus, os pobres passando fome, né? E aí eu paro e fico tentando ligar as narrativas, essas narrativas, com alguns fatos que o PT e a esquerda, né, praticam. E eu não consigo encaixar as narrativas aos atos. Ó, veja, por exemplo, esse título aqui, ó. Presta atenção. Aliados de Lula terão R$1 bilhão para gastar nas eleições. Gente, o que se faria na área da educação com R$1 bilhão? Na área da saúde com R$1 bilhão? Da infraestrutura com R$1 bilhão? Na área da cultura com R$1 bilhão? O que se faria com R$1 bilhão na sua cidade, no seu estado? Veja, partido de Lula e aliados sozinhos vão gastar R$1 bilhão. Lembrando que só Lula vai gastar 130 bilhões de reais nas eleições. Perdão, bilhões não, milhões, gente. 130 milhões de reais só nas eleições. Vejam, segundo eles, e aí a parte engraçada, o país está em crise econômica. Os caras vão gastar R$1 bilhão em um país que está em crise, segundo eles, em crise econômica, com mais de 300 mil... Já também não precisa imitar o Lula exagerar, né, Glê? Pelo amor de Deus, você não tem nem 300 milhões de brasileiros, vai ter 300 milhões de pobres? Pô, mano, esse negócio pega, Lula. Sai pra lá de reto, Satanás. Oxi, né? Enfim, mas dizem que tem 30 milhões de pessoas vivendo na linha abaixo da linha da pobreza. Mas vão pegar R$1 bilhão e vão gastar nas eleições, enquanto pessoas estão passando fome, enquanto 30 milhões de pessoas estão passando fome. Enquanto a economia está quebrada, enquanto o país está indo para o buraco, segundo eles. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações. Olha, marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe o seu like. Na descrição do vídeo tem chave Pix, conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal, porque a gente não vai receber nenhum centavinho desses bilhões aqui. Né? Mas vamos embora. E live política todos os sábados às 21 horas. Aqui o seu comentário é quem faz a live. A gente lê todos. Bom, vamos à matéria? Antes de mais nada, só quero fazer aqui uma comparação. Bolsonaro em 2018 gastou em torno de R$2,5 milhões na campanha inteira. Lula vai gastar 130 milhões de reais. Aí eu pergunto para você, qual desses dois candidatos está realmente pensando no povo? O cara que faz a campanha mais barata da história ou o cara que faz o maior gasto da história? E estamos em crise, segundo eles. O povo com fome.
Somados, PT e partidos aliados que apoiam a campanha do ex-presidente Inácio Lula da Silva ao Planalto terão 1,1 bilhão de reais para gastar nas eleições de 2022. A verba vem do fundo eleitoral. Presta atenção, gente. Presta atenção. Lembra, o ano até o final desse ano agora, passado, era 2 bilhões e 200. Lula sozinho tá gastando, o Lula junto com os seus partidos, sozinho tá gastando praticamente a metade do que era essa verba até o final do ano passado. E eles brigaram, a verba foi para 4 bilhões e 700 ou foi para 5 bilhões e 700, uma coisa assim, né? Mas vamos lá, vamos à matéria. A sigla com maior volume é o PT, 503 milhões de reais. Né? Até o momento, a segunda maior quantia é do PSB. 268 milhões de reais. Legenda de quem? De quem? Geraldo Alckmin. Então, Lula no PT com a maior, 500 e pouco. Aí o vice na segunda maior, 200 e pouco. Bom, até o momento a segunda maior quantia é do PSB, 268 milhões de reais. Legenda de Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo e vice na chapa do petista. Os outros partidos aliados e suas respectivas verbas são PSOL, 100 milhões de reais, PCdoB, 76 milhões de reais, Rede, 70 milhões de reais e PV, 50 milhões de reais. O fundo eleitoral é uma verba bancada pelo pagador de impostos, por mim e por você, tá? Mesmo que você não vote no PT, mas você paga. O fundo eleitoral é uma verba bancada pelo pagador de impostos para financiar as campanhas. Na disputa de 2022, a quantia reservada ficou próxima de 5 bilhões de reais. Olha a correção do que eu falei lá, né? Tá aqui. É 4 bi e 700 milhões. Né? Com o montante seria possível... presta atenção, gente, o que dava para fazer com esse dinheiro. Tá? Nós estamos em crise, 30 milhões de pessoas morrendo de fome, é a esquerda quem disse. Com o montante, seria possível distribuir mais de 6 milhões de cestas básicas, considerando o preço praticado na cidade de São Paulo, o mais caro para uma capital no país. Então, você pegando a capital mais cara do país, você conseguiria distribuir 6 milhões de cesta básica, alimentar 6 milhões de famílias. Mas não. Vai alimentar apenas meia dúzia de partidos. Gás de cozinha. O gás de cozinha tá caro. O gás de cozinha tá caro. Bolsonaro tá... Se fosse usada para custear gás de cozinha, a verba compraria quase 45 milhões de botijão, considerando o valor médio nacional registrado pela Petrobras, R$ 112 reais. Você tá entendendo? 40 e poucos milhões de botijões de gás daria para comprar. Gente, essa verba daria para atender o pessoal do Auxílio Brasil. E ainda sobrava por um mês. Veja, meia dúzia de partidos vão usar o equivalente 40 milhões de pessoas poderiam ser beneficiadas com gás. Ou 6 milhões de pessoas poderiam ter cesta básica, alimento na sua mesa. Não vão ter. Porque essa turma vai usar esse dinheiro todinho para comprar voto e gastar com o santinho. E embolsar um bocado também. Bom, vamos lá. Convertido em óleo diesel, seriam cerca de 650 milhões de litros. Do mesmo modo, o volume é de praticamente 700 milhões de litros de gasolina. Assim, a quantidade é o suficiente para um carro
dar a volta ao mundo 175 mil vezes. Olha só o que dava para bancar essa bufunfa toda. 30 milhões de pessoas com fome, gasolina tá caro, o gás de gasolina, o povo tá morrendo, se queimando no carvão, na lenha. Lembra a discurso da Glaze? Mas parece que eles estão pensando nos pobres? Fundo por partido. A verba do fundo eleitoral será destinada a 31 partidos em 2022, mas um deles, o Novo, abriu mão da cota a que tem direito. A divisão leva em consideração uma série de critérios, como quantidade de votos e o número de parlamentares filiados. Ter uma legenda registrada na Justiça Eleitoral, entretanto, já garante o valor mínimo de 3,1 milhões. Assim, quase 100 milhões de reais são gastos independentemente da expressividade política. Neste ano, União Brasil, que surgiu da junção de DEM e PSL, concentrou o maior montante, praticamente 790 milhões de reais. A quantia destinada ao PT deixa a legenda de Lula na segunda posição. O MDB figura no terceiro lugar, cerca de 365 milhões de reais. Por fim, o PL, agora com o presidente Jair Bolsonaro, tem aproximadamente 290 milhões de reais e é o sexto colocado. Né? Fundo Eleitoral 2022. Tá aqui, não, aqui, desculpa, gente, eu ia ler aqui, mas o negócio aqui é fontes, né, Tribunal Superior Eleitoral, tá certo. Tá aqui, bom, né, a questão do... Bom, tá aí. É por isso que eu fiz aquele comentário no início. Eles se preocupam tanto com os pobres. Mas vejam, vão gastar dinheiro que poderia alimentar 6 milhões de pessoas. Cara, é praticamente um estado, gente. Daria para colocar na mesa aí, sei lá, pegava um estado pequeno, né? Alagoas deve ter o quê? Uns 8 milhões de habitantes. Sergipe, que é o menor estado do Brasil, não sei quantos tem, mas acho que deve ter por volta disso daí. Daria para alimentar um estado como Sergipe, por exemplo. Você tem noção, gente, do gasto que é isso aqui? Era 2 bilhões e 200 até o final do ano passado. Veja, a verba ligada ao PT e os aliados vão consumir o equivalente à metade do que era. Por isso eles brigaram tanto para aumentar. E depois falam em economia quebrada, em país indo pro buraco, né? Quer dizer, eles estão preocupados com crise, gente? Não, é porque assim, o cidadão é que paga, que chove e faça sol, que o mundo desabe, que tenha os desabamentos que a gente está vendo aqui, que se dane. Até a pessoa que perdeu tudo, ela vai pagar essa conta. A gente não quer saber, vai arrancar dinheiro. A chuva levou a casa do cara, não estamos nem aí, mano. Pague a nossa eleição. A casa de vocês, a eleição primeiro, a casa depois, a gente não vê depois. É mais ou menos isso. Né? Dar a volta mais de 150 mil vezes num carro é o combustível que poderia comprar, gente. 700 milhões de litros de gasolina. Você tem ideia do que são 700 milhões de litros de gás? Mas os caras estão aí, porque a gasolina tá cara, porque Bolsonaro tá malvadão. Pô, podia pegar esse dinheiro e investir, mano, na gasolina. Subsidiar a gasolina. Essa é a turma que fala em pobre. É por isso que eu comentei com vocês. Bolsonaro fez uma campanha, primeiro e segundo turno, 2 milhões e uma besteirinha. Os caras, para fazer uma campanha, tem que gastar, Lula sozinho, 130 milhões de reais. 30 vezes mais do que Bolsonaro gastou na eleição, Lula vai gastar nessa. Botão valeu demais, caso você tenha gostado do vídeo. Vamos aos comentários, gente. Tá aí o botão valeu demais. Dá um clique, dá uma força aí pra gente. Deixa eu ver... José Aparecido do Couto. Vamos esperar que aos poucos esta história aparece a verdade. Novos fatos chocantes revelam que a mídia esconde sobre a morte do guarda petista em Foz do Iguaçu. E realmente, gente... Aos poucos, e eu quero ver como é que a mídia vai se retratar. Mas a mídia não vai se retratar. Vocês terem uma ideia, a delegada foi afastada. A mídia fez uma churumela. Porque estão querendo interferir. Gente,
Sabe por que a delegada foi afastada? Primeiro, porque a delegada não levou em consideração diversos fatores. Por exemplo, o vídeo mostra o policial penitenciário caído sendo espancado. Veja, o cara já tinha levado o tiro, lembrando que não justifica a morte do guarda petista, tá? Mas a questão aqui são os fatos. O cara já tinha levado o tiro, estava no chão, o pessoal do PT, da turma petista que estava lá, foram lá e chutaram o cara. Já caído, já desacordado. Veja, o cara levou um tiro na cabeça, mas chegou no hospital todo fraturado, maxilar fraturado, um monte de coisa. A delegada ignorou isso daí. Segundo ponto, a omissão de socorro foi ignorado também. Terceiro ponto, a mulher do policial lá, do guarda que acabou vindo a óbito, infelizmente, que era a mulher do cara que estava aniversariando, estava armada no local. Um procedimento comum, ou melhor, procedimento comum e necessário. Você aí do outro lado, que se você for policial, você sabe disso. Primeira coisa, se pediria a arma dela também para periciar. Ah, mas se pede porque estava no local do crime. E ela estava com a arma no local do crime. E a parte engraçada, né? Agora me veio uma pergunta. Diz que eu e você não pode ter arma em casa, né? Mas eles estavam os dois com armas lá no local da festa. Veja que coisa interessante. Arma não leva ninguém a lugar nenhum, diz o PT, né? Mas estavam lá os dois, tanto o marido como a mulher, estavam armados, né? Aí o interessante é que não pediram a arma dela. Então a delegada foi afastada porque ela ignorou diversos pontos. A esquerda saiu dizendo aí que foi interferência. Não, foi uma má conduta, né? E tudo indica que essa conduta dela foi premeditada, com a intenção de alterar os resultados. Mas deixa pra lá. Vamos aguardar para ver o que vem por aí. Deixa eu ver se eu marquei aqui o comentário. Marquei o comentário do nosso amigo José Aparecido do Couto. Lula tá com inveja. Ele escreveu aqui, contrariando fala de Lula. Contrariando fala de Lula, o presidente da Hungria tem encontro marcado com Bolsonaro, marcado coraçãozinho. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui, galera, um abraço, fui!